Vou abrir este webinar. Portanto, este é o quarto e último webinar de lançamento do nosso 14º Congresso Nacional da Adfercit. Este webinar, portanto, intitulado Mobilidade Verde, e irá começar, portanto, dentro de instantes. Antes de mais, umas palavras. Portanto, a Adfercit gostava de dar as boas-vindas a tão ilustre painel de personalidades e, diga-se, todos engenheiros. Portanto, agradecer a sua presença, agradecer a sua participação e o facto de estarem aqui connosco hoje. Como moderador temos já o conhecido engenheiro Francisco Ferreira, a quem cabe a difícil missão de coordenar todos estes trabalhos. Do lado do CEIA, portanto, temos o engenheiro Luís Reis, portanto, que virá, acredito eu, na sua relação entre a mobilidade e a tecnologia. Recordo que o CEIA foi a mãe ou o pai que assegurou uma mobilidade, digamos, mais democrática ao nível daquilo que é a possibilidade de carregar os veículos elétricos na rua. O engenheiro Robert Stussy, reputado especialista no urbanismo e conhecedor dos meios suaves, tão em voga no dia de hoje. O engenheiro Tiago Farias, que seguramente nos irá partilhar as suas experiências na gestão das empresas públicas de transporte, que terão, e acreditamos nós, um papel líder na mobilidade verde. E por fim, dispensa apresentações, temos o engenheiro Mira Amaral, que o desafiava, ou pelo menos deixa aqui o mote, se o moderador assim o entender, a aflorar a temática de como é que podemos olhar para a origem da produção de energia neste contexto, isto é, se a energia na sua origem não for verde, será que a mobilidade é verde a seguir? E dou aberto o debate e passo a palavra ao engenheiro Francisco Ferreira. Então, boa tarde a todos, muito obrigado. Nesta oportunidade que nos é dada para falarmos entre 1 hora até 1h30, mas estamos a apontar para 1 hora, a ideia é que realmente nós consigamos ser daqui mais enriquecidos em termos do panorama e das ideias que existem para este conceito e para esta perspectiva de uma mobilidade verde. O que combinamos entre os diferentes oradores é que cada um fará uma exposição de aproximadamente 5 a 7 minutos e depois passaremos ao debate. Mas antes de mais, eu próprio queria usar 1 minuto e meio para vos dizer que realmente este é um dos assuntos que está mais em cima da mesa. Com a pandemia nós tivemos valores recorde de boa qualidade do ar e isso deveu-se à grande diminuição do tráfego automóvel em várias cidades. Conseguimos cumprir a legislação, o que não tem sido fácil em muitos dos locais. Também no que diz respeito ao ruído, muito desta mobilidade verde. E agora há, inclusive, nos vários planos de recuperação, quer à escala europeia, quer na visão estratégica do Plano de Recuperação Económica de Portugal, a ideia de cidades sustentáveis. Temos Lisboa como capital verde, onde infelizmente muitas das iniciativas acabaram por não ser desenvolvidas devido à pandemia, e há também, sem dúvida, aqui uma oportunidade importante, já com alguns inquéritos feitos à escala europeia, que dizem que as pessoas estão muito mais exigentes no sentido de as cidades darem uma resposta a bem da sua saúde, portanto, investindo nos modos suaves, no andar de bicicleta, no andar a pé, numa nova visão de ordenamento do território para os centros urbanos portanto, há aqui sem dúvida um conjunto de desafios que vão desde a escala nacional e internacional, nomeadamente em termos de descarbonização, até à escala local, com estes problemas mais próximos de cada um em termos de mobilidade, com responsabilidades das autarquias, mas também das empresas,
mas também de cada um de nós, do sistema de transportes públicos e da tecnologia, que desempenha aqui um papel extremamente importante. E sem mais delongas, então, eu passaria a palavra para a componente de transporte público, que nesta altura, sem dúvida que é oportuna e no contexto de uma mobilidade verde, mas também com algum receio dos usos que muitos dos seus utilizadores têm. E os 5, 7 minutos cabem então agora ao engenheiro, ao professor, aliás, Tiago Farias, para a sua primeira intervenção, antes depois de avançarmos com um debate mais direto entre os vários participantes. Muito obrigado, Francisco. Agradecer o convite e dar os parabéns à Fercito pela iniciativa. Se calhar nos meus 5 a 7 minutos, o que é que eu gostaria de partilhar com os participantes? Bem, em primeiro lugar, que a mobilidade verde deve ser vista a vários níveis. Um primeiro nível é mesmo repensarmos um pouco a necessidade de nos movermos tanto. Porque a mobilidade é um meio, mas não é o fim. O fim é termos acesso à informação, acesso a mercadorias, acesso ao nosso emprego, acesso à escola. E nós, curiosamente, nos últimos meses, fruto deste ambiente imprevisível que estamos a viver da pandemia, estamos também, no fundo, a ganhar uma experiência nessa matéria. Isto é, em termos de, antes de começarmos a necessitar de mobilidade, perguntarmos, afinal, por que razão é que nos estamos a mover tanto, ou nos estávamos a mover tanto. Aliás, o professor Francisco Ferreira partilhou aqui e bem, de como as cidades estão melhores em termos de indicadores ambientais, por razões, obviamente, que nos fomos forçados, mas é reconhecido que há muitas instituições que estão a repensar a sua forma de se mover em termos de trabalho e mesmo no mundo do ensino. Portanto, primeiro aspecto, repensar e melhorar a nossa necessidade individual e coletiva de nos movermos. E esse é um aspecto crucial que temos que também tirar proveito deste momento que estamos a viver e perceber como é que o podemos fazer, não perdendo, obviamente, nem qualidade de vida, nem qualidade de informação, nem qualidade de acesso àquilo que necessitamos no nosso dia-a-dia e na nossa atividade profissional. Um segundo layer, e me parece fundamental, é muito bem, assumindo que nos temos que movimentar pessoas e bens, portanto também há aqui o setor das mercadorias, também é um grande desafio, então aí sim há que garantir que o fazemos da forma mais sustentável. E o que é que isto significa para mim? Significa que temos que optar por modos de transporte que tenham uma pegada ecológica, uma pegada carbónica, ambiental e um nível de sustentabilidade que sejam mais elevados. E aqui sim surge, obviamente, os transportes públicos como uma solução incontornável, assim como o esforço que tem vindo a ser feito, nomeadamente em Portugal, de potenciar mais os modos suaves, os modos ativos, andar a pé, a bicicleta e todos aqueles meios que complementam os transportes mais pesados. Um terceiro nível, que assim também é fundamental, é que conseguindo, com formas de garantir que conseguindo atrair mais pessoas, aquelas que necessitam se deslocar para os transportes públicos complementados por modos ativos, é o nível da tecnologia a recorrer para percorrer os quilómetros necessários para oferecer, para a oferta necessária que tem que se colocar no terreno em termos de transportes passageiros. E nesse aspecto, obviamente, que também se tem feito um esforço muito grande de renovar e introduzir nas frotas, nas tecnologias dos veículos, soluções que apresentem um ciclo de vida, e aqui é muito importante pensar numa visão integrada e não apenas se o veículo em si, seja um autocarro, seja um elétrico, seja uma bicicleta ou um carro, ou um navio, naturalmente, não chega apenas que ele tenha emissões reduzidas ou virtualmente zero locais, nós temos que olhar para a fotografia integrada de todo do processo, aquilo que o ciclo de vida, o well to wheel, que os ingleses muitas vezes utilizam essa terminologia, sobre a matriz em termos de produção e trazer a fonte energética até o veículo para depois a sua utilização no dia a dia. Eu julgo que é a combinação
destes 3 vetores, o vetor da necessidade de nos movermos, a segunda é como é que nos vamos mover em termos de sistema, que sistema estamos dispostos a utilizar, que seja eficiente, que seja sustentável, e depois que tecnologias é que nós queremos atrair para dentro do ecossistema, que sejam competitivas em termos ambientais e energéticos, mas também que sejam competitivas em termos económicos. Eu julgo que é isso que está a fazer muito na estratégia da mobilidade, em que a Carris, onde eu neste momento estou, tem feito um caminho, obviamente que agora a maioria, muitos dos trajetos que estavam a fluir tiveram este contratempo, mas que esse projeto está lá, de garantir que somos um parceiro que resolve ou que contribui para que o sistema funcione com maior sustentabilidade na transferência modal do transporte individual para os transportes públicos e para os modos suaves, por um lado, e por outro, garantir que as tecnologias e os meios caminham para uma descarbonização e para uma pegada ecológica global mais sustentável. Francisco, este era o meu enquadramento. Bem, eu ia avisar dos 2 minutos, mas agradeço imenso, porque assim ganhamos tempo. E eu passava, se calhar, a palavra ao engenheiro Mira Amaral para, então, falar um pouco sobre o que é esta, para si, esta mobilidade verde como tema desta sessão e as componentes ligadas, obviamente, à geração da energia e a própria análise integrada que o Tiago Farias mencionou. Estão-me a ouvir? Sim, senhor. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer à Associação o convite que me fez para aqui estar convosco e neste curto espaço de tempo dizer-vos que até antes da Covid nós falávamos em mobilidade e basicamente muita gente associava a isto à substituição do motor de combustão interna, um motor térmico, pelo motor elétrico. Depois já lá vamos ver como é que é carregado o motor elétrico. Aí poderia dar 2 ou 3 nuances, mas devo dizer desde já, se a gente avança para o carro elétrico, em que o motor elétrico não tem dúvidas que é muito superior em tudo ao motor de combustão interna. Aliás, posso dizer que a primeira corrida de automóveis no mundo foi nos Estados Unidos com carros elétricos. Depois, a facilidade logística e de abastecimento dos combustíveis líquidos acabou com os carros elétricos. Mas o motor elétrico é melhor que o motor de combustão interna. A questão é como é que ele é alimentado. E aqui devo dizer muito claramente, quando eu vejo na Polónia ou em Hong Kong o sistema eletroprodutor de ser basicamente a carvão, e depois metem os Teslas e eu digo que estão a usar comigo. Isto é cinismo completo, porque isso para mim, isto então o carro é carvão, não é elétrico. E portanto, para mim só faz sentido ter o carro elétrico desde que a gente possa aproveitar um sistema eletroprodutor com uma forte de componentes renováveis para então assim chamar a mobilidade verde, senão estamos a fazer cinismo. Aliás, não sei se repararam no último Conselho Europeu, isto é o cinismo dos políticos europeus, no qual inclui o nosso Primeiro-Ministro. Foi muito falado o caso da Hungria, que para haver consenso e os fundos poderem vir para países como Portugal, esquecer-se as questões do Estado de Direito, mas pouca gente falou do caso da Polónia, conseguiu ser isentada da neutralidade carbónica até 2050. E, portanto, a Polónia também vai continuar com o carvão. Aliás, devo dizer que a Alemanha inaugurou recentemente mais uma central a carvão idêntica à de Sines, portanto, há muito cinismo disto tudo. E, portanto, para mim, o carro elétrico, obviamente, é desde que o sistema eletroprodutor tinha uma forte componente renovável, porque senão é mais racional e mais eficiente energeticamente a gente manter o combustível fóssil para abastecer o carro. E, portanto, a questão estava muito centrada nisto, mas havia outra questão que se punha antes da Covid, que era o carro elétrico levava a outra coisa, outra tendência que estava a ver, que não era só a mudança de motorização, era a partilha dos veículos. E, portanto, isto ia afetar os modelos de negócio. E, portanto, caminhava recentemente para uma economia da partilha em que se iam partilhar equipamentos e veículos. Eu por exemplo, vi em Madrid, a Mercedes já não vendia smarts, tinha uma empresa de aluguer de smarts, a Cartugão, e portanto o modelo de negócios mudava também com esta lógica de partilha. É óbvio que esta lógica de partilha com o Covid é posta em causa e voltamos novamente
ao conceito de veículo individual em vez de veículos alugados ou partilhados ou transportes públicos. Aliás, quando evoluímos para o conceito de transportes públicos, que é a lógica de on-demand, digamos que esta distinção entre transporte público ou aquele carro que a gente aluga privadamente esbate-se um pouco da visão tradicional entre o transporte público e o transporte individual. Mas para mim não há dúvidas que o Covid vem pôr um pouco em causa a lógica da partilha. Não vem pôr em causa a mudança para os veículos elétricos, e aqui há basicamente duas maneiras de o fazer, ou através da bateria ou através das pilhas de combustível. E devo dizer, se há alguma validade das pilhas de combustível poderem entrar em cena, alimentadas a hidrogênio para alimentar os carros elétricos, é porque de facto há muita gente que está desconfortável com este modo de carregamento através das baterias. Até uma expressão inglesa que é range anxiety, a ansiedade que as pessoas têm de ficarem pendurados no meio da estrada ou da autoestrada. Portanto, há uma fragilidade no motor elétrico, que é esta questão das baterias. E, portanto, aí há uns que pensam que o hidrogênio podia entrar nas pilhas de combustível em vez das baterias. É evidente que isto é muito complicado. Quando um país está a fazer uma rede de carregadores, como o caso português, como o OBE, eu não vejo que muitos países possam simultaneamente avançar numa rede destas e depois também numa rede de carregamento de hidrogênio, até porque o hidrogênio tem problemas muito complicados de transporte e distribuição, tem problemas de manuseamento que é de alta perigosidade e, portanto, nesta fase da tecnologia, eu diria que o hidrogênio deve ser reservado para usos profissionais e não vejo que ele tenha capacidade de ser totalmente massificado. Depois há uma questão técnica que eu não esqueço, como sou engenheiro eletrotécnico, mas há outros que, como não sabem nada de tecnologia, dizem isto com toda a facilidade, é que quer o hidrogênio, quer a eletricidade são transportadores, não são fontes de energia. Portanto, hoje em dia, ainda no estado atual de tecnologia, é mais fácil e mais eficiente transportar energia através da eletricidade do que transportar energia através do hidrogênio. E, portanto, eu neste momento propendo a gostar mais de soluções centralizadas de produção de hidrogênio com o transporte de energia por eletricidade do que ter soluções massificadas centrais de produção de hidrogênio para depois transportar o hidrogênio. E, portanto, esta síntese que eu faço aqui muito rapidamente sobre as baterias versus hidrogênio, mas devo dizer, isto é uma visão pessoal discutível e contestável como tudo na vida, se calhar eu acredito mais numa questão de médio e longo prazo dos combustíveis sintéticos feitos através de hidrogênio e com carbono, que é, aliás, uma via que os alemães estão a sair. E considero que no longo curso rodoviário, aéreo e marítimo, as baterias elétricas, pelo peso que têm, não penso que sejam solução. E, portanto, eu vejo uma pesquisa de médio e longo curso, não é hidrogênio puro, com as pilhas de combustível, mas vejo os combustíveis sintéticos, baseados no hidrogênio com mais o carbono, como futuro para isto. E, de facto, isto até é uma solução mais prática no sentido em que pode aproveitar o estoque de viaturas existentes. E, portanto, eu não esqueço, a médio e longo prazo, uma evolução e contaria com os combustíveis sintéticos para resolver este problema no longo curso, na rodovia, no aéreo e no marítimo, visto que não acredito no modelo da bateria. E não falo na ferrovia porquê? Porque a ferrovia, para mim, tem uma solução óbvia, é a eletrificação com a eletrificação a gente resolve o problema da ferrovia, quer no curto, médio e longo curso. E aqui, curiosamente, o governo português esquece totalmente a passagem para a ferrovia do nosso modo rodoviário de exportação de mercadorias para o centro da Europa. O inquérito que fiz na CIP, os empresários são concludentes e conclusivos nesta matéria, é que se é para injetar mercadorias no centro da Europa, transporte marítimo até Roterdão para depois ir para o centro da Europa não funciona bem. Para eles, acham que o meio ideal é a ferrovia para se transportar para o centro da Europa. É evidente que aqui a ferrovia tem que ser combinada depois com a rodovia para o last mile. Da ferrovia, o backbone, transmissão de longo curso e depois o last mile para a entrega à casa do cliente. E, portanto, eu não percebo como é que o nosso país está muito calmamente a continuar com este excessivo transporte rodoviário para o centro da Europa, porque no dia em que os espanhóis e os franceses se entenderem com uma rede razoável já de vitória europeia dos dois países, obviamente, por razões ambientais e energéticas e de saturação das autoestradas, vão delimitar em muito o nosso escoamento de produtos ao centro da Europa por via rodoviária. Portanto, aqui falam tanto nestas questões, mas o governo português é totalmente incoerente, está totalmente a esquecer a vitória europeia para o nosso transporte para o centro da Europa, dos nossos mercadorias. É uma falha que eu acho
muito grave do governo, ainda por cima não sintonizada com o discurso que costumam fazer sobre estes temas. O último ponto que gostaria aqui de dizer, só uma breve nota, é a questão do CO2 e do NOx. Normalmente a opinião pública percebe muito pouco isto. Vamos lá ver se a gente se entende nesta medida. O CO2 não é um problema local. O CO2 cria um problema global de aquecimento ou de alterações climáticas. E devo dizer que não é o único, aliás, que cria. O falecido professor Delgado Domingos, da minha geração do técnico, foi o primeiro homem de engenharia a entrar nas coisas do ambiente, dizia-me sempre que não esqueçam o vapor d'água. Quando entram os raciocínios de alterações climáticas e aquecimento global, não esqueçam o vapor d'água, não pensem só no CO2. E, portanto, o CO2 produzido localmente não é aquele que não afeta a saúde. O CO2, obviamente, pode pôr um problema global. O que afeta a saúde localmente é o NOx. E, por isso, a questão dos americanos com o Dieselgate, que apanharam os tipos da Volkswagen, foi para o NOx e não o CO2. Portanto, na Europa, quando só se preocupa com o CO2, o problema não é local. Obviamente que o CO2 pode criar um problema global, mas localmente, em termos de saúde, aquilo que me preocupa é o NOx. E, portanto, quando só se faz legislação a pensar no CO2 e esquece o NOx, a meu ver, estão a ser, em termos de saúde e tecnicamente, estão a ser incoerentes. Termino por aqui. Obrigado, Engenheiro Mira Amaral. Já agora só dizer-lhe uma coisa, o NOx é uma preocupação tão grande que Portugal tem neste momento, está à beira de poder ter uma multa do Tribunal Europeu de Justiça por incumprimento das concentrações de NO2 em Lisboa, Braga e Porto. Portanto... No debate político e mediático, o NOx é esquecido, só vê o CO2. Mas realmente nós temos exigências grandes, quer no CO2, quer nos outros poluentes. Mas, portanto, está de acordo comigo que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que globalmente, mediático e politicamente, que as coisas estão ligadas, o CO2 é mais mediático. É isso a chamada atenção que eu quero fazer. Sim, senhora. Então eu passava ao Robert Stussy para nos falar da parte mais do ordenamento e da mobilidade suave. Agradecia e agradeço a todos que estão a cumprir os 6, 7 minutos de limite até às 6h30, 6h31, por favor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu gostei muito da ideia da conferência futuro, da vossa conferência, ter um tema, de 4 temas, não é? Daquele projeto Smart for Whatever. Eu juntava ainda um outro documento recente do World Business Council for Sustainable Development, onde se fala muito dos Estados, mas em sentido do sharing de mobilidade. Porque a gente fala muito dos veículos autônomos, etc., mas a grande questão é, de facto, se via mobilidade, se os Estados nós conseguimos alterar a mobilidade. Falando de mobilidade e eu gosto muito da ideia de não termos um PowerPoint, mais um PowerPoint, porque para pensar do novo modelo, de nova mobilidade, de nova vida, muitas pessoas falam o novo normal e, infelizmente, o novo normal normalmente é logo dito temporário. E acho isto uma coisa muito mau, porque nós tratamos em todos os sítios, sobretudo em Nova Iorque, é conhecido, é o urbanismo tático. Ou seja, é no fundo o disruptivo, feito rápido, facilmente, com poucos meios, e depois da experiência feita, pouco a pouco se pode consolidar as soluções e não pensar logo o temporário e o futuro, porque o futuro justamente não deveria ser o mesmo normalidade nova. Não, deveria ser uma normalidade nova.
Também se fala agora muito da segunda, se calhar terceira onda, mas a onda a sério é a onda climática, não é? Ou seja, o tema desta conferência de Alsforset é muito, muito bom, falando do verde. Por acaso, o disruptivo é uma coisa que muitas vezes altera e dá novos modelos, porque o senhor engenheiro dizia, o H2, não é? Há 30 anos, a Comissão Europeia e sobretudo os americanos gastaram rios de dinheiro para o H2 e as soluções ainda estão bastante fraquinhos. E durante muitos anos não puseram dinheiro no veículo elétrico e continuam a ter, no fundo, grandes faltas de dinheiro. Mas agora, como é moderno, toda a gente agora fala do H2. Então, por acaso, do ponto de vista disruptivo, nós fizemos uma ação em 1975, na rua de Garrett. E a gente queria tirar os carros, mas não era possível porque havia lá uma mercearia e as senhoras levaram com o chofer o carro para comprar as coisas. E não havia maneira de parar esta coisa. E depois de 3 anos de luta, conseguimos fazer a primeira rua de peões. E depois mais 2, 3 outros, e depois levou outros 20 anos, até 95, de ter novos vias de peões. Que mostra que é importante de ter o disruptivo permanente e não temporário. E por isto eu queria fazer agora uma pequena observação sobre os superblocks. Os superblocks, agora toda a gente fala de superblocks, não? Mas eles já têm 15 anos. E, aliás, não começaram em Barcelona, mas começaram em Vitoria-Gasteiz, onde nós, com Coimbra, tínhamos um projeto de Civitas que tinha também Vitoria-Gasteiz, e onde se começou por o Superblock. E não é para mostrar que nós não temos coisas boas em Portugal. Eu só queria mostrar algumas diferenças de metodologia do Superblock. O Superblock tem muito a ver com a nossa realidade, até política e de planeamento. Toda a gente sabe que os Superblocks têm a ver com os peões, com as bicicletas, com os autocarros, mas aí, por exemplo, mudou já muito. A gente só dizia que as linhas de autocarro andavam ao redor dos Superblocks, mas agora não, já é verdade, já se utiliza dentro para ter mais acessibilidade. E, do outro lado, se mudou completamente as redes de autocarros na região. Em Barcelona, de 62 principais linhas, agora só há 25. Ou seja, há muito aquela ideia de um lado, ter a cidade dos 15 minutos, não é? Que Paris, etc., toda a gente fala. No fundo, a cidade dos 15 minutos são 2, 3, 4 superblocks, mas é preciso ter a ligação entre os 15 minutos, porque a gente, de vez em quando, em Paris, queremos ir mais longe de 15 minutos. Robert, já estamos nos 7 minutos. Ok, então só mais 1 minuto. Agora, os elementos muito importantes são os cruzamentos no Superblock,
são os mini-hubs que pronto, agora aparecem. E depois ponto muito importante é que toda a gente pensa que nos superblocks há menos mortos, porque há menos carros e mais calma, mas a questão é, por exemplo, em Barcelona, há tantos mortos verdes, ou seja, pessoas de poluição, como na calma, de calmar o trânsito. Ou seja, nós temos não por lá algumas árvores, mas os superblocks devem completamente ser verdes, senão nós chegamos ao objetivo. Bem, Pronto, eu proponho, para quem não conheça este conceito de superblocks, há muita informação na internet, nomeadamente Barcelona, sem dúvida, que mostra como é que, no fundo, aquela matriz de prédios com várias ruas paralelas e perpendiculares, como é que eu isolo, digamos assim, determinadas zonas e só na periferia é que há a circulação. É isso que é o termo da superblocks, mas na internet descobrem o que é que está em jogo, desde Barcelona até Seattle. Mas antes de mais nada... Só queria dizer uma coisa que é muito importante, é muito importante que a gente depois diz logo, superblocks funciona em Barcelona, etc., ou Nova Iorque. Não, aliás, a minha amiga Cristina Santos diz, o superblock se pode pôr em todos os sítios. É claro, um bocado mais complicado, mas podemos fazer aqui nos 7 colinas também. Okay. Então, não se esquece. Sim, senhora. Luís Reis. Luís, tem só de ligar o micro. Acho que agora já está. Obrigado. Quero também começar por cumprimentar a ADFERCIT e dar os parabéns por este caminho que vão fazer até ao Congresso e pelos diferentes temas que têm vindo a abordar. Cumprimentar também os colegas de painel e deixar aqui só algumas notas. Em primeiro lugar, sobre a questão de fundo, o que é que entendemos por mobilidade verde. Bem, a mobilidade verde é uma mobilidade que, no fundo, é orientada para a descarbonização das cidades através do uso combinado e articulado dos diferentes modos no sentido de reduzir os impactos da mobilidade. É uma mobilidade que tira partido da inteligência, da conectividade, para garantir essa integração e para garantir uma maior eficiência, mas é também, eu julgo que o Tiago referiu isso, uma mobilidade que tem que ser inclusiva. O tema que nos pediram para falar, para abordar, que é a questão da tecnologia, tem que ter isso exatamente em causa. A tecnologia permite-nos ter uma mobilidade melhor, mais eficiente, permite-nos introduzir novos serviços, permite-nos ir mais além, mas ela tem que ser inclusiva, porque ela tem que garantir que, em primeiro lugar, todas as pessoas têm acesso aos serviços, mesmo com a introdução da tecnologia, e que ela está orientada para todas as diferentes faixas da população, para todos os estratos sociais. Uma pessoa que tem dificuldades em se deslocar de um ponto para o outro da cidade tem mais dificuldade em aceder ao emprego, uma criança tem mais dificuldade em deslocar-se para a escola, etc. Portanto, há aqui quando falamos de tecnologia, colocar a tecnologia ao dispor de uma melhor mobilidade, mais verde e... Luís, sem querer, desligou o micro. Sobre a tecnologia, 3 ou 4 notas. A mobilidade tenderá a ser cada vez mais elétrica. A eletrificação é uma tendência incontornável. Foi falado aqui pelo engenheiro Mira Amaral e bem lembrado que ela é tanto mais eficiente quanto mais verde for a origem da eletricidade, mais verde for a origem da energia. Mas o facto é que nós hoje começamos a ver algumas coisas que são interessantes do ponto de vista da mobilidade elétrica. Número 1, olhando para a mobilidade elétrica numa perspectiva well to wheel, ou seja, ao longo de todo o ciclo de vida, e mesmo em países em que a energia não é produzida com base nas melhores fontes, um veículo elétrico tem ao longo do seu ciclo de vida, tenho aqui um estudo da Transport and Environment, tem ao longo do seu ciclo de vida um impacto que é cerca de 1/3 do impacto de um veículo convencional. Nós em Portugal temos um mix energético muito favorável que nos permite garantir que
a substituição de um veículo familiar por um veículo elétrico permite eliminar ao final do ano mais de 1 tonelada de CO2 equivalente, que é muito relevante, especialmente se olharmos para isso à luz daquilo que é o valor de referência do custo social do carbono. E mais do que isso, a oferta que existe hoje permite, os veículos têm vindo a crescer em autonomia e permite atingir uma coisa que é um custo total de utilização, total cost of ownership mais favorável quando comparado com um veículo convencional. Naturalmente que se substituirmos todos os veículos por veículos elétricos, continuamos a ter um problema de congestionamento. Portanto, a eletrificação irá gradualmente alargar-se aos diferentes modos. Já falámos aqui da eletrificação dos transportes públicos, estamos a falar de... A mobilidade elétrica tem vindo a permitir a introdução de um conjunto de novos serviços nas cidades e serviços descarbonizados. Estamos a falar da micromobilidade, estamos a falar de diferentes serviços de mobilidade partilhada. Algumas plataformas de TVDE já anunciaram que só vão aceitar veículos elétricos, portanto é uma tendência incontornável. Mas aquilo que provavelmente mais contribuirá para uma mudança na mobilidade é o facto de nós hoje estarmos todos conectados e termos acesso à informação. E aqui a informação é a chave. A capacidade de proporcionar aos cidadãos e depois de gerir ao nível das cidades e dos diferentes operadores informação que permita aos cidadãos tomarem as melhores escolhas em termos da sua própria mobilidade é fundamental. Se um cidadão que não consegue comparar o meio mais intenso em carbono com o meio mais descarbonizado, não consegue fazer a diferença. Uma das áreas em que nós temos vindo a trabalhar no CEP, além desta questão daquilo que vão ser os veículos do futuro muito ligados à mobilidade elétrica e daquilo que vão ser os serviços de mobilidade do futuro, muito ligados a novos modelos de negócio e de serviço ligados à mobilidade, é a questão dos modelos de descarbonização que podem ajudar a ter uma mobilidade mais verde. E um dos conceitos que estamos a trabalhar, através de um projeto de uma plataforma, que é a plataforma ER, é exatamente a capacidade de integrar todos os serviços de mobilidade na cidade e trabalhar numa lógica bottom-up, não top-down, mas numa lógica bottom-up, ou bottom-up, se quisermos, articulada com uma lógica top-down, as decisões que as pessoas fazem a partir de informação e da percepção que têm sobre o impacto que têm os diferentes modos de mobilidade que têm ao seu dispor. E trabalhando num conceito que é, ao invés de poluir e tentar depois, de alguma forma, compensar essa poluição, trabalhar ao nível das emissões evitadas nos sistemas de mobilidade das cidades. Isso é algo que nós acreditamos que, juntando todas estas vertentes da tecnologia, poderá contribuir para uma mobilidade mais eficiente e com menos impactos, partindo das pessoas, dos utilizadores, cidadãos, comunidades e das próprias empresas que têm aqui um papel fundamental enquanto decisores e tomadores das melhores opções. Isto só é possível, mais uma vez, através da descarbonização dos modos, através da integração da informação e através da tangibilização dos impactos evitados neste tipo de ecossistemas. Muito obrigado. Eu tenho aqui algumas perguntas preparadas, mas ia também fazer um pequeno comentário, que é, eu acho que realmente nós, quando olhamos para uma mobilidade verde, temos de olhar para critérios, sem dúvida, de eficiência, isso é fundamental, e de eficiência não apenas do veículo em si, mas também conjugado com a procura, com a partilha, com um conjunto de conceitos fundamentais. Mas há bocadinho falávamos aqui, eu acho que houve duas intervenções importantes. Alguns falaram de uma forma global, outros focaram mais na escala local, nas cidades, outros focaram mais na escala nacional, digamos assim, e internacional. Nomeadamente, o Jamir Amaral falou das questões da ferrovia, das questões do transporte marítimo, dos diferentes combustíveis, por exemplo. Sobre essa parte, eu gostaria também de citar vários estudos que apontam, por exemplo, a importância dos combustíveis sintéticos para a aviação, como uma alternativa, apesar de já haver desenvolvimento de aviões elétricos para a curta distância, mas para a longa distância há aposta muito provavelmente nos combustíveis sintéticos. A questão do hidrogénio ser, acima de tudo, vocacionado, por exemplo, no transporte rodoviário para os veículos pesados, face ao peso das baterias que nós podemos ter.
Portanto, há, digamos assim, onde eu queria chegar é que cada componente da mobilidade verde tem uma ligação direta, digamos assim, ao tipo de tecnologia e de energia, de forma de vetor transportador que vai ser utilizado. Mas depois tudo isso, nomeadamente ao nível das cidades e ao nível do território, tem a ver com o ordenamento, tem a ver com as questões que o Robert também falou, e obviamente com a atratividade do transporte público. Eu ia-vos fazer uma pergunta e acho que podem ligar o microfone para se interromper uns aos outros, se acharem que é conveniente. O que eu vos ia perguntar era algo que não vão ter muito tempo para pensar, mas que me parece importante. Se tivessem que dar duas prioridades em termos da mobilidade verde, à escala nacional e à escala local, regional, não é? Quer dizer, se tivessem que identificar duas prioridades a essas escalas no sentido de caminharmos para uma mobilidade verde, o que é que apontariam como mais prioritário, como mais urgente, como mais estruturante, digamos assim, a desenvolver? E eu começava precisamente pelo Tiago. Vamos manter a ordem para dar aqui um pouco mais de tempo, mas obviamente os outros, se quiserem interromper ou fazer algum comentário, estejam à vontade. Vou-vos pedir para sermos tão sucintos quanto possível. Tiago. Tens que ligar? Certo, certíssimo. Eu diria que uma das grandes prioridades, e que é fundamental, antes de mergulharmos para o mundo das tecnologias e dos vetores energéticos, como dizia hoje Luís Manuel muito bem, nós estamos já a falar mais de vetores energéticos do que propriamente de fontes, mas uma das grandes prioridades é que nós temos que reequilibrar a repartição modal do que é a mobilidade hoje em dia nas nossas cidades. Este reequilíbrio é fundamental. Mas não vale a pena continuar a ter tecnologias mais limpas em veículos de partilha se os veículos de partilha não estão a cumprir a sua missão, porque há uma opção pelo veículo individual. Portanto, este é um aspecto que eu acho que é fundamental em termos de planeamento, em termos de regras do jogo, e que eu acho que é um dos aspectos. O segundo aspecto tem muito a ver com a visão de que temos que chegar a 2050 com uma pegada, uma fotografia em termos de descarbonização completamente diferente do que estamos a viver em 2020. E esse não vai ser possível se não houver aqui também uma alteração profunda dos vetores energéticos que hoje em dia alimentam o sistema de transportes. Portanto, são dois caminhos que são fundamentais e que estão a ser trabalhados, não é? Agora, nós temos que o fazer debaixo de condições que hoje em dia são completamente distintas, que eram há 4 meses atrás e que não sabemos qual será a sua duração, mas temos que pensar a longo prazo que estes são dois desafios fundamentais. E sem os quais, por muito boa tecnologia, como dizia o Luís Reis e bem, se mantivermos tudo igual e se os veículos ficarem, em vez de combustíveis fósseis, forem combustíveis ou forem com vetores energéticos distintos, nós não resolvemos o problema. Exato. A gestão da procura, os outros aspectos fundamentais que também foram abordados na tua outra intervenção, parecem que são fundamentais. Quer dizer, eu tenho que ter uma visão mais abrangente e integrada da mobilidade que não apenas o olhar para a tecnologia. Exatamente, mas a tecnologia, porque eu julgo que a tecnologia depois vem como um add-on quase, não é? Uhum. Se continuarmos a fazer o caminho que se tem feito da sua promoção, e o Robert Soucy viveu isto ao longo de décadas, e a dificuldade que foi esta alteração de paradigma do conceito do veículo, aliás as siglas CASE, não é? Connected, Autonomous, Shared, Electric, são agora muito fashion, mas são algo que há uma década ou 2 décadas era mais difícil de transmitir. Mas eu julgo que a tecnologia se vai depois moldar, mas nós temos que olhar para isto como um ecossistema mais complexo, temos que garantir que há um reequilíbrio forte na forma como é distribuído hoje em dia. Mira Amaral, as suas prioridades ou à escala nacional e local ou só à escala que entender preferida? À escala nacional eu volto a falar no transporte ferroviário de longa distância para a Europa, em vitória europeia, para mudarmos do rodoviário para o ferroviário.
Deixa-me só perguntar-lhe, é possível fazer essa mudança para a bitola europeia? É comportável em termos de custos? Seriam só apenas algumas linhas? Não, desculpa. Isto, Para mim, esse desejo. há um debate em enviesar sobre a matéria. A gente não vai esquecer a rede portuguesa de bitola ibérica. Na minha lógica, foi o que a gente propôs no Conselho de Indústria da CIP, estudámos o assunto exaustivamente, é fazer o chamado Corredor Atlântico, 2 linhas que são Aveiro, Vilar Formoso, Salamanca, e no sul, Sines, Lisboa, Caia, Badajoz e bitola europeia. O resto vai continuar tranquilamente em Portugal e bitola ibérica. E só é possível fazê-lo se houver fundos europeus, e há fundos europeus do Connect Europe Facility que dão 85%, que aliás os espanhóis estão a aproveitar porque a gente não os tem utilizado. E portanto a mim choca profundamente que nesta matéria, que está em linha com todos os discursos que se fazem sobre estas questões, o governo português não faça nada. No resto, melhor ou pior, algumas vezes com exageros que eu não acredito que sejam possíveis, e não vou dizer mais para não ser insultado, pois como tenho sido diariamente, não adianto mais sobre a matéria, estas coisas discutem-se, não se entra no insulto pessoal, mas infelizmente é o que temos. Portanto, o resto, melhor ou pior, está em sintonia com as tendências europeias, com as evoluções. Eu diria que não, com os exageros, algumas vezes, como já chamei a atenção, mas nada disto é grave. Para mim, esta é a grande questão. Porque daqui a 20 anos, se a gente tiver indústria, espero bem que tenhamos, no centro e norte, sobretudo, vamos estar mais pendurados aqui do que estávamos no aeroporto de Lisboa com o turismo. Chamamos a atenção. Isto, no ferrovia, tem que se passar a médio e longo prazo. Não é como o governo que aqui diz que é curto prazo, que o modo ferroviário leva muito pouca gente, há muito pouca carga e, portanto, não é preciso. Olha, isto é uma mudança de médio e longo prazo, infraestruturas destas. Isto, a nível nacional. A nível local, é a gestão das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Eu não vejo que seja possível. Só o problema de trânsito e em Lisboa, que eu sinto bem como cidadão de Lisboa, ser uma gestão da área metropolitana de Lisboa. Explico porquê. Porque eu todos os dias dizem 200 mil carros em Lisboa. Olha, não é o que a Câmara de Lisboa está a fazer, que para mim é uma gestão desastrada, dificultando cada vez mais a vida aos automobilistas em Lisboa, se não conseguir tirar drasticamente os carros de Lisboa. Isto implica uma gestão da área metropolitana de Lisboa. Porque o que está a acontecer, para mim é perfeitamente caricato, é que aumenta o consumo de combustível e a emissão de CO2. As pessoas continuam a utilizar o carro, não têm alternativa. E depois, obviamente, estão mais tempo parados, levam mais tempo, aumentam o CO2, o NOx, isto é contrário, na prática está a ser contrário ao que dizem. E não me venham com a história. Todos podem ir para a bicicleta ou para a moto, e dou no meu caso. Eu tenho 74 anos. Já comprei um pequeno smart para andar em Lisboa. Farto-me de andar a pé. Está quase na moto, então. Também tinha, mas já te explico, deixa-me acabar então o raciocínio. Já comprei um pequeno smart para andar em Lisboa, ando cada vez mais a pé, por exemplo, deslocações entre Saldanha, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, faço-as a pé com muito gosto. Agora, com 74 anos, já não consigo andar de moto e de bicicleta em Lisboa. Até há 2 anos ainda conseguia fazê-lo em Cascais, eu também tenho casa. Mas já nem em Cascais eu consigo andar de moto ou de bicicleta por uma razão, tenho medo. Um tipo aos 74 anos tem um medo que não tem aos 50 e, portanto, não é realista para tipos da minha idade, por mais esforço que façam, eu estou a fazê-lo, como expliquei, que eu consiga mudar neste momento para a bicicleta ou para a moto. E, portanto, a questão fundamental é uma gestão da área metropolitana de Lisboa que não é feita, e eu acho que a gestão de trânsito da Câmara de Lisboa é um autêntico desastre. É uma vergonha o que está a passar. Estão a aborrecer toda a gente e não resolvem o problema porque não tiraram os carros de Lisboa. Desculpe, eu acho que uma incompetência crassa o que se passa com a Câmara de Lisboa. Isto não é piada. Pois o Tiago Farias, que gera uma das empresas, não é responsável global disto, é piada para que esteja à frente da Câmara de Lisboa, obviamente. Mas o Robert Stussy é capaz de ter também então as suas prioridades à escala local e que podem ser próximas do engenheiro Mira Amaral. Diga coisas, Robert. Pois, a questão é que o superbloco resolve o problema verde e o problema dos mortos, que também não tem a ver com verde. Mas o importante é que os blocos não estão sozinhos, não são aqueles 9 blocos. Eles só funcionam se a região também funciona. Porque
o cidade 15 minutos, depois deve estar ligado, ou seja, com rede de autocarros, comboios, etc, etc. E aí nós chegamos, porque a questão não basta ter aqui cada câmara fazer uma superblocks. E não queria utilizar o superblock só para ser moderno e toda a gente gosta de Barcelona, mas Barcelona é uma região que tem planos desde 200 anos e consegue ligar a região. E nós não conseguimos. Quer dizer, aqui se fala, há 5 de fazer mais 2 faixas, não é? Para autocarros. Pois querem fazer 4 mais 2, que é uma estupidez, quer dizer, se queremos ter menos carros, pôr mais 2 faixas, mas em todo caso, ninguém chega de um acordo entre as várias câmaras que estão neste corredor. E a mesma questão é que a contratação, agora toda a contratação do transporte público é obrigatório, mas as pessoas pensam que isto é uma questão dos juristas, não é? Mas não é, deveria ser do planeamento que de facto se pode definir a qualidade do transporte público, porque senão não conseguimos tirar os carros que toda a gente e o Amaral queria sacar. Porque não basta ter um professor, um presidente de Câmara muito, como diz, frentex, não. É preciso ter um planeamento. E é impossível ter um planeamento sem ter uma SIMS ou AML ou AMP. Mas, Robert, há uma coisa que é verdade, quer dizer, a pandemia agora mudou muitas variáveis, não é? Até em termos de percepção, de necessidades, de deslocação, mas não deixa de ser relevante que, do ponto de vista da acessibilidade ao transporte público, o passe unificador na área metropolitana permitiu uma intervenção grande. Tiago, queres dizer alguma coisa antes de passar ao Luís Reis? Deixar de comentar o que tem sido dito e dar só aqui 2 notas. A primeira é que a transformação que é necessária fazer para que cheguemos a bom porto e tenhamos um sistema de transportes públicos mais integrado, mais eficiente, mais sustentável já agora e, acima de tudo, mais acessível, é uma transformação que demora tempo. E essa transformação estava em plena execução, aliás, eu dou-vos os números da Carris, a Carris, desde que foi para a esfera municipal, que tem um plano estratégico e uns objetivos estratégicos que são realmente muito ambiciosos e que está a fazê-lo de uma forma extremamente dinâmica, integrada numa visão multimunicipal e, portanto, debaixo da área metropolitana de Lisboa. Um dos instrumentos fundamentais foi aquilo que aconteceu a 1 de abril de 2019, portanto fizemos há pouco tempo 1 ano, quando foi feita, eu diria quase uma profunda reestruturação do que era o sistema tarifário para simplificar, passámos de centenas, eu diria milhares de combinações possíveis de títulos, que era uma confusão, para praticamente quase só um título, não é? Um título que por um valor fixo de 40 euros por mês permite utilizar todo o ecossistema de transportes públicos, e isso foi feito, foi implementado, e no caso particular das empresas, eu falo pelo Carris, a Carris todos os anos foi aumentar, reforçar e ampliar a sua oferta, o seu serviço, a sua qualidade, com a renovação de frota para a sua descarbonização, que é uma coisa que demora tempo, e portanto o trabalho não fica pronto, é de um dia para o outro, e é um trabalho que tem que se fazer construindo com uma visão estratégica integrada. A parte menos simpática disto é que o ano 2020 não trouxe propriamente o melhor enquadramento possível para tudo o que estava a ser feito, mas devo dar nota disto, isto é importante. Aliás, a alteração que se fez em termos tarifários e o aumento que se fez, no caso da Carris, nós aumentamos todos os anos, temos vindo a aumentar cerca de 2 milhões de veículos quilómetros adicionais para a expansão da rede, para novas linhas, para mais frequências. Toda essa alteração que foi feita teve igualmente impacto muito forte na quantidade de pessoas que aderiram ao sistema. Agora, é um processo longo, é um processo contínuo e também concordo com o que diz o Dr. Luís Amaral,
não é com a bicicleta e com a moto, ou com o andar a pé, sozinho que resolvemos o problema. É mais um complemento e é nesta visão integrada de todos estes sistemas que conseguimos, que queremos chegar a bom porto, mas que demora tempo. Luís, prioridades à escala nacional e se calhar para quem vem do CEIA, não apenas falarmos de Lisboa, mas também do Porto. Olha, Francisco, eu pegava um pouco em algumas das ideias que foram colocadas em cima da mesa e reforçava alguns aspectos. Em primeiro lugar, todo este aspecto da capacidade de integrar e de trabalhar sistemas mais integrados a partir da combinação dos diferentes modos. Essa é a base essencial para que se possa pensar também em modelos mais centrados no papel das pessoas. São efetivamente os utilizadores finais, sejam os indivíduos, as famílias, as comunidades e as empresas essencialmente têm um papel muito importante que poderão de alguma forma promover a mudança. Para isso precisam de dispor do menu de meios, precisam de dispor de informação e precisam de dispor de estímulos que lhes permitam tomar as melhores opções e já agora que essas opções sejam alinhadas com as estratégias a nível das cidades. Este é um aspecto muito importante. Mais uma vez, a questão da tangibilização dos impactos evitados nas suas escolhas do dia-a-dia parece-me absolutamente fundamental. Um outro aspecto que é muito importante é tendemos a olhar muito para a mobilidade na lógica do transporte de pessoas, a lógica, a distribuição, nomeadamente em ambiente urbano, é absolutamente determinante não neste novo normal, mas saiu muito reforçada agora com este período de pandemia. Há números que apontam para um crescimento do e-commerce ano sobre o ano, year over year, nos Estados Unidos da casa dos 70%. Portanto, alargar esta lógica que temos estado aqui a discutir do transporte de passageiros à logística, torná-la mais inteligente, mais flexível, mais ajustada à necessidade das cidades, mais capilar através de diferentes modelos de abordagem à logística, provavelmente a partir de uma lógica de hubs distribuídos dos quais saem meios ou modos com muito mais baixo impacto, até numa lógica colaborativa, a uberização da logística, são tudo tendências que importa observar e trazer para dentro da lógica da mobilidade das cidades. E isso é tão evidente no caso de Lisboa quanto no caso do Porto ou de qualquer outra cidade. Falando no exemplo de Lisboa e Porto, há aqui alguns aspectos que são determinantes. O engenheiro Irabral falava da lógica das áreas metropolitanas. É importante que haja alguma integração e alguma também interoperabilidade entre as diferentes áreas urbanas, de forma a que as pessoas, por exemplo, possam apanhar um transporte público em Lisboa, apanhar um comboio para o Porto e seguir aqui no transporte público através, imaginemos, de uma conta única de mobilidade que também reflete um esforço em termos de poupança de emissões. Mas há um aspecto que também aqui é importante, e voltando aqui ao tema da tecnologia, que temos todos estes desafios e todas estas necessidades que identificamos de tornar a mobilidade mais sustentável, mais verde, como o termo que temos estado a usar aqui hoje. Ora, isso também é um espaço de oportunidade imenso. Nós, tipicamente, temos abordado a questão da mobilidade e dos transportes numa lógica de Portugal cliente e importador de tecnologias. Nós não temos grandes integradores nacionais, devemos agora um conjunto de novos serviços de mobilidade que são muito polarizados à volta de grandes empresas multinacionais com novas lógicas de operação. É importante também criar algumas condições para que possa ser trabalhada a tecnologia a nível nacional, em torno daquilo que são as novas lógicas de veículos, as novas lógicas de serviços de mobilidade e de negócio, para que possam surgir também operadores de serviços, operadores dos novos serviços, numa base, explorando competências que já existem no país, numa base nacional, e que também possamos integrar a tecnologia existente nos modos que já existem hoje. Portanto, isso é um aspecto do ponto de vista, se quisermos, nacional e do ponto de vista estratégico, me parece muito importante, que é ligar uma necessidade com uma oportunidade para posicionar o país enquanto produtor de tecnologia, de serviços, para este imenso espaço que é a mobilidade em mudança. Luís, vamos a uma ronda final, já estamos com 1 hora, eu ia-vos fazer um último desafio, mas estejam à vontade para as vossas alegações finais, digamos assim. Aliás, há aqui algumas questões também que foram colocadas e que no fundo remetem que às vezes as soluções passam mais pela vontade política ou por questões políticas do que por questões técnicas.
Ou seja, há aqui realmente uma interligação muito grande entre estes dois domínios, como é evidente. O que eu vos perguntava era, relativamente ao tema que nos traz aqui, que é a mobilidade verde, no curto prazo, face à pandemia, acham que fazendo um balanço entre as várias vertentes, umas mais positivas, outras mais negativas, entre a própria percepção das pessoas que não querem andar nos transportes públicos, muitas delas, mas por outro lado aparecem as bicicletas, mas por outro lado há planos que estavam previstos que não estão a avançar, por outro lado nós ficamos mais tempo em casa e portanto usamos menos o automóvel. Qual é a vossa visão de curto e de longo prazo? São pessimistas ou otimistas em relação aos próximos meses e aos próximos anos? Tiago, posso começar por ti? É uma pergunta complicada, mas... Para uma resposta de 2 minutos. Em 2 minutos digo o seguinte: eu acho que o momento que estamos a viver é um momento que vai perdurar por bastante tempo. E, portanto, temos aqui 3 vetores que são fundamentais para perceber melhor o que é que vai acontecer. Um primeiro tem a ver que tipos de padrões de mobilidade é que nós vamos passar a ver e encontrar. Reparem, não é só se vamos movimentar-nos menos, é se vamos ter mais teletrabalho, se vamos ter mais desfazamento de horários, que é uma coisa que se pode também equacionar, e como é que podemos repensar o vetor dos padrões de mobilidade, em volume e em horários, que é algo que me parece que pode ser estruturante para o que vamos ver nos próximos anos. Depois, esse desafio pode trazer mais-valias a longo prazo, não é? Ou pelo menos novas formas de estar em termos de mobilidade a médio e longo prazo. Primeiro aspecto. Um segundo aspecto, um aspecto crucial, que tem a ver com como é que a sociedade vai passar a viver enquanto estivermos no ambiente de Covid-19 e que tem a ver também com aquilo que se chama a confiança e segurança nos sistemas de transportes partilhados, como é o caso dos transportes públicos, mas outros sistemas que estamos também a falar e que fazem parte da economia. O terceiro aspecto, me parece que é o aspecto também todos temos que refletir um pouco, é como é que vamos ultrapassar este grande desafio, que também é um grande desafio económico, e como é que vamos poder potenciar a alavancagem financeira que se perspectiva para os próximos anos. Eu diria que há aqui uma ligação entre os 3 aspectos que me parece muito importante. Não vejo solução a curto prazo, não é? Isto não é um problema de curto prazo, é um problema de... Então vai um bocadinho mais para o pessimismo do que para o otimismo, ou a questão é mais complexa e não permite fazer esta análise assim tão direta? Eu não gosto de colocar isto em pessimismo e otimismo. Eu diria que temos grandes desafios, mas se soubermos trabalhar bem, podemos ir parar aquilo que o Stüssy falava de um novo normal, que seja um novo normal que nos faça acelerar para a descarbonização, para sermos mais sustentáveis, para sermos mais racionais naquilo que fazíamos quase por piloto automático, não é? Ou seja, nas nossas... Mas se tivermos um caminho que vá nesse sentido, não é? Ou se tivermos os estímulos e se olharmos para isso como uma oportunidade, mais do que apenas uma dificuldade inultrapassável ou difícil de ultrapassar. Eu acho que vai depender muito realmente da forma como nós comunicarmos, da forma como nós soubermos tomar as medidas certas, nomeadamente à escala local, os exemplos que forem dados, a tal construção de um normal muito diferente daquele que era, mas que se espera que seja um normal melhor do que nós tínhamos, sob vários aspectos. Exatamente. Ou que não seja normal, digamos assim, que não seja o anterior, seja Exato. E obviamente que o período que vamos ter que percorrer para lá chegar não vai ser um período fácil. Sim. Não temos nós dúvidas, vai ser um período duro, mas nós o que pretendemos, o que seria realmente, diria, de grande valor é, passando por um período tão complexo, tão difícil, era conseguirmos caminhar para um novo normal que esse sim nos garantisse que o desafio que o Stüssy classificou sobre as alterações climáticas estivesse também bem caminhado. Mira Amaral.
Bom, eu aqui acho que vamos ter um novo normal, que é uma expressão já corriqueira, mas eu volto a enfatizar, mas distingue aqui entre o transporte para negócios e o transporte para turismo. A procura de transporte para turismo, sou mais otimista sobre o regresso dela do que a procura de transporte para negócios, porque acho que as empresas descobriram com as plataformas, com o Zoom, o Teams e todos estes que a gente descobriu de um dia para o outro, uma maneira fabulosa de poder fazer reuniões e comunicações entre vários locais de empresa no país ou entre reuniões com o estrangeiro com toda a facilidade e, portanto, isto é muito agradável em termos de redução de custos, tempos e, portanto, acho que esta entrada das plataformas digitais para as reuniões de negócios veio para ficar e, portanto, aqui acho que, mesmo médio e longo prazo, vamos assistir a uma redução sensível das deslocações para efeitos de negócios e de reuniões. E aqui, de facto, acho que para turismo as pessoas vão continuar a ter apetência, desde que o problema sanitário esteja resolvido, de visitar sítios que não conhecem ou querem voltar a conhecer e, portanto, acho que no setor turístico haverá a médio prazo uma retoma desde que a questão sanitária esteja resolvida. Não sei a dizer-lhe quanto tempo, se isto é curto ou médio prazo, porque ninguém sabe dizer ainda neste momento quando é que a situação sanitária tem alguma solução satisfatória. Mas lembro-lhe, aliás, que esta história das reuniões empresariais por plataforma, por Zoom, a banca em que eu trabalhei há muitos anos, a gente já não fazia conselhos de crédito em que o pessoal de Lisboa vinha do Porto vinha a Lisboa e vice-versa. A gente já fazia conselhos de crédito por teleconferência. Portanto, o que as empresas lá descobriram é aquilo que a banca já descobriu há muito tempo para fazer isto. A banca também dava formação aos seus trabalhadores dos balcões a partir das 5 horas com plataformas e learning, já ninguém se deslocava aos centros das cidades, dos balcões, a banca tem que esperar por todo o país para fazer. Portanto, a banca já tinha descoberto isto, as empresas descobriram e isto acho que veio para ficar. Robert Stussy. Bem, eu diria a mesma coisa, porque acho o Covid não poderia fazer algum choque, mas afinal não tem, porque o choque deveria já estar antes. O Luís, por exemplo, falou, sem dizer, do MAS, não é? do serviço de mobilidade como serviço. Mas todos os contratos agora que vão ser feitos, os concursos em todo o país, não vão utilizar isto, porque não estão prontos, não têm a ideia, etc. Ou seja, esta é uma solução muito importante, porque a história do PAS, toda a gente fala do PAS fantástico, é um desastre. Por quê? Para já, por agora, ninguém precisa utilizar o PAS e no futuro as pessoas um dia com bicicleta ou sem bicicleta utilizam um dia a bicicleta, utilizam uma outra coisa, utilizam a táxi, etc. Ou seja, o PAS não serve a nada. Além disto, que é um subsídio incrível, porque quem tem PAS é a borla e a gente não tem PAS, paga a muito caro, ou seja, é um sistema completamente errado. E o meu objetivo seria de parar, ter uma moratório de todos os concursos agora a ser discutidos, primeiro avaliar a situação e incluir agora um sistema de tarifas e do sistema de MAS nestes concursos, porque fazer os concursos só para cláusulas jurídicas não interessa. A forma como nós vamos adjudicar, mas vou só dar uma defesa da honra do PAS ao Tiago e depois passar ao Luís Reis. Mas não foi que ele é responsável. Eu, por acaso, devo dizer que no período pré-Covid, o PAS... O passo, do meu ponto de vista meramente pessoal, foi das melhores decisões em termos de me facilitar a mobilidade no meu dia-a-dia. E, portanto, mas não temos tempo para ir muito mais por 30 segundos. Só pegar nas palavras do Francisco e dizer, eu acho que o tema de hoje era mobilidade verde,
mas se calhar desafio aqui à Adfercit para um dia debatermos melhor, se calhar com os players mais que deveriam também estar aqui, para debater até que ponto é que foi ou não foi uma medida de grande importância para o sistema de transportes. Deixava isto para outro debate, acho que é melhor. Luís Reis. Muito bem, eu acho que há algumas notas que são importantes. A primeira é de que, e aí há alguma razão aqui do comentário anterior do Robert, que é, nós de facto, os sistemas de mobilidade não estavam exatamente preparados para isto. Porque há alguma falta, se quisermos, de integração de informação e de integração dos diferentes modos para ter reações que garantam uma reação mais ágil, mais dinâmica. Estes ciclos com que nos tivemos que deparar e que se poderão prolongar através de introdução de turnos de utilização de transportes e etc. E aí também as empresas, mais uma vez, as empresas enquanto empregadores podem ter um papel importante. Mas esta pandemia, infelizmente, foi uma tragédia, mas teve alguns aspectos importantes, que é nós, como nunca conseguimos ver o que é a realidade de uma cidade com menos carros, com menos poluição, com menos impactos, e eu acho que isso foi, de certa forma, a mensagem que passou, e que passou principalmente para algumas faixas da população. Eu falo, por exemplo, dos meus filhos, acho que para eles foi uma mensagem que passou muito bem e que eu também tive o papel pedagógico de pai, mas que foi mostrar-lhes o que é uma cidade com menos carros e uma cidade em que as pessoas fazem menos uso dos meios mais poluentes. Agora, temos aqui de facto uma janela de oportunidade que não é muito longa para tentar ajudar as pessoas a assumir alguma mudança. Mais uma vez aqui, como falava também o Engenheiro Amaral, o teletrabalho pode ter aqui um papel importante. Eu não acredito exatamente num novo normal radicalmente diferente daquilo que existia antes, acredito mais no pragmatismo e na sensatez. E o pragmatismo indica que, provavelmente, alguns dos aspectos do teletrabalho vão ser valorizados, porque é racional, porque também tem menos impactos. Haverá, provavelmente, uma tendência para retomar alguns dos serviços que tiveram interrupções muito grandes, como, para além dos transportes públicos, a mobilidade flexível e partilhada. Eu tenho falado com alguns condutores de Uber que me dizem de Uber, de outras plataformas, que dizem que já retomaram a atividade em cerca de 80%. Mas alguns aspectos parecem ser exatamente incontornáveis, como, mais uma vez, a eletrificação e a descarbonização. Se olharmos para aquilo que foram as vendas, e mais uma vez agora estamos aqui a centrar só no caso dos ligeiros, se olharmos para aquilo que foram as vendas de veículos nos últimos meses, vemos uma quebra muito acentuada dos veículos a motorizações convencionais e, não obstante todo este cenário, um crescimento, embora residual, da casa dos 2%, dos veículos elétricos. Portanto, eu diria que tivemos um choque, há aqui alguma reação de curto prazo que passa por tentar evitar o uso de transportes partilhados ou o uso de transportes públicos por quem o pode fazer, e só cerca de 90% ou 10% das pessoas é que têm acesso, é que podem transformar a sua atividade em teletrabalho, mas alguns aspectos positivos vão ficar e temos uma janela de oportunidade importante do ponto de vista das cidades, dos operadores, dos órgãos de política pública e a partir do envolvimento das pessoas e das empresas, consolidar alguns destes aspectos que se tornaram tão evidentes nestas cidades tão diferentes que nós vimos agora durante estes meses. Mais uma vez, aí a tecnologia não será a solução por si, mas será seguramente um apoio, um enabler, para que possamos mobilizar então um pouco desta mudança. Bem, da minha parte, são 7:15, agradeço a todos, agradeço acima de tudo à Adfercit esta oportunidade de moderar este debate. Não sei se precisamente da parte da Adfercit umas últimas palavras para terminarmos e penso que foi uma conversa que acabou por abrir mais conversas do que propriamente concluir muitas coisas, mas foram mesmo assim muitos temas a ser abordados que certamente são relevantes nesta discussão fundamental sobre o que nós consideramos a mobilidade verde. Exatamente, e portanto a última palavra é uma palavra de agradecimento ao painel.
exatamente dizia eu, portanto abriu-se de facto um conjunto de temas para reflexão futura, saímos daqui todos mais ricos e mais despertos para a problemática daquela que é a mobilidade verde. Quero agradecer a cada um dos oradores, quero agradecer ao moderador também. Chegámos a ter cerca de 42 participantes no ponto mais alto, que acredito que também saem daqui eles também mais ricos. Agora, o mês de agosto vamos a banhos, mantém-se o nosso objetivo de realizar o congresso em novembro, sendo que contamos voltar em setembro e outubro com mais webinars, com outros temas, e como exemplo destacaria, vamos fazer uma reflexão sobre o PNI 2030, o qual menciona as prioridades do Corredor Internacional Norte e do Corredor Internacional Sul, portanto ali pegando no desafio do Engenheiro Amaral. Por que não também falar do PART, talvez seja um tema, e portanto pegando também no desafio do Tiago Farias, outros temas, portanto, e que está na nossa agenda, como o tempo de redução, o tema da redução do tempo nas deslocações Porto-Lisboa ou Lisboa-Madrid, e eventualmente também, para não ficarmos apenas na ferrovia ou no passe, digamos assim, talvez o tema da não necessidade de um novo aeroporto será debatido aqui nestes webinars da Adfercit. Mais uma vez, em nome da Adfercit, quero agradecer a cada um de vós. Foi de facto um bom momento de reflexão neste dia 29. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.